Prezadas amigas, prezados amigos, um grande abraço a todos, esperamos encontrar todos bem. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus, mais uma vez nos baseando nesse livro sensacional, que é o Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, aonde nós vamos hoje conversar no seu capítulo 9, A Luz Segue Sempre. Então nós vamos ler, como sempre, a passagem do Evangelho e vamos lendo os parágrafos e vamos comentando os parágrafos aqui para que a gente possa analisar e colocarmos à disposição da nossa evolução espiritual no nosso dia a dia. Então ele já começa citando o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24 e o seu versículo 11. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Opa, muito interessante essa parte. Ele começa nos dizendo: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. Olha como é impactante essa parte aqui. Aí nós ficamos perplexos sobre a ressurreição do Mestre Jesus, né, nos dias de hoje. Discussões de mais de 2000 anos como isso ocorreu. Discussões, às vezes até infundadas, teorias assim muito esdrúxulas em relação ao retorno do Mestre Jesus ao mundo espiritual e o desaparecimento do seu corpo físico, o qual a doutrina espírita, através do livro A Gênesis, explica muito bem essa situação, como ocorreu, como aconteceu, né, e o porquê aconteceu dessa forma. Então nós temos que nos informar sobre esse acontecimento do melhor modo possível para que nós não caiamos em situações até esdrúxulas, ridículas, sobre algumas teorias que certas pessoas, certos irmãos, infelizmente, sem a devida pesquisa, nos repassam. Ele continua aqui dizendo que as mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Ele está falando aqui do Evangelho, né, do seu próprio Evangelho, onde ele cita esta parte da ressurreição, em que quando as mulheres lá foram tratar, né, do corpo do mestre, que infelizmente não podia ter sido feito naquela hora, foram terminar de embalsamar ele, o que aconteceu? Quando principalmente Maria, né, Madalena viu que o túmulo estava vazio, que o corpo ali não estava, que ela pensou que roubaram o corpo, ela ficou apavorada. E quando Jesus em espírito chega para ela e explica toda a situação, inclusive pedindo para que ela não o toque, que ele ainda não estava preparado para isso dali, ela vai correndo para os apóstolos. E as palavras das mulheres naquele tempo, infelizmente, não eram muito de se acreditar. E quando os próprios apóstolos que conviveram com o mestre, que aprenderam com o mestre a respeitar as mulheres, eles mesmos duvidavam. Ah, você deve estar brincando, não é possível que isso aconteça. E eles estiveram lá pessoalmente para ver o acontecido. Em todos os tempos, Emmanuel vai dizer: os transmissores de notícias do além-túmulo peregrinam na Terra quanto hoje. Né? É realmente o que está acontecendo em todos os tempos, até nos nossos tempos. Né? As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhe oferecia. Ou seja, o ensinamento que lhe foi oferecido, algumas escolas aceitaram, outras não. Né? E em épocas passadas, todos os instrumentos de revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes visionários e feiticeiros.
Quantas pessoas, e isso a gente viu muito, infelizmente, nos idos da Idade Média, em que se tinha as inquisições espirituais, né? Quantas coisas aconteceram que os bruxos, as pessoas, né, ou aqueles que revelavam a verdade, que eram considerados os bruxos, eles infelizmente passaram pelas fogueiras da Inquisição, dizendo que aqueles que assim o acusaram, dizendo que não era verdade, que aquilo era magia, que os espíritos maus, denominados de diabos, estavam falando isso para eles. Quantas pessoas assim o fizeram e foram queimadas vivas, infelizmente, né? Perdões. É que a maioria dos companheiros da jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras de verdade imortalizada sempre lhe pareceram um consumado desvario. E é verdade mesmo, é o que acontece até hoje. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Qual é a maior lição de Jesus dentro do contexto aqui que Emmanuel nos coloca da ressurreição, ou como nós espíritas denominamos, do retorno ao mundo espiritual do Mestre Jesus, por diversas situações, que é aquilo que eu falei, dá uma olhadinha na Gênese, no livro A Gênese de Allan Kardec, né, pelo Espírito de Verdade, que você vai entender o que está acontecendo. Né? Ele vai entender, você vai entender como se foi o processo do retorno do Mestre Jesus ao mundo espiritual. Jesus quer que a gente ressurja das nossas próprias mazelas e das nossas próprias cinzas, e não nos entreguemos somente ao retorno ao túmulo material sem que nós possamos evoluir espiritualmente. É uma situação em que muitos dos nossos irmãos passam, muitos agarrados às coisas religiosas da sua própria religião, muitos achando que estão fazendo as coisas para Deus, muitos ceifando a vida de outras pessoas que pertencem a outras religiões ou a uma opinião diferente sua. Jesus quer que a gente ressurja dessas condições materiais do mundo. A ressurreição do Mestre Jesus, aqui dominamos na Bíblia, mas o ressurgimento do Mestre Jesus ao mundo espiritual, ele se faz num contexto de que ele quer nos explicar que a nossa vida realmente não é esta vida que vivemos aqui no mundo material. Esta passagem pelo mundo material, você já deve ter ouvido muitos falarem sobre esse assunto, mas não custa a gente repetir. Nós estamos aqui de passagem para um grande aprendizado, cada um dentro da sua esfera. Por mais que você viva uma repetição da sua vida, né, o que nós denominamos aqui, né, do nosso dia a dia, de uma palavra chamada rotina, essa rotina ela tem um ensinamento especial para você. Por mais que você se sinta desconfortável na sua família, no seu trabalho, esse núcleo que você está vivendo no momento, ele está servindo para a sua ressurreição espiritual. Por mais que a gente viva nesse mundo conturbado, onde em países há muitas guerras, a qual sempre teve, estamos passando novamente, infelizmente, o nosso aprendizado espiritual tem que passar por essas situações. É claro que muitas das vezes a gente não entende por que estamos nisso. Muitas das vezes nós até culpamos a Deus por essas situações, mas nós não devemos fazer isso. Pelo contrário, vamos seguir em frente com paz, com entendimento, com estudo, com análise da nossa evolução espiritual dentro do contexto da lição maior do Mestre Jesus, que é a ressurreição, é ressurgir de nós mesmos. Então não desanime na sua vida, vá em frente. O retorno ao mundo espiritual é a nossa garantia da nossa evolução. Estamos evoluindo espiritualmente enquanto aqui encarnados. Não vá nas ideias do mundo, nas opiniões do mundo. Vá sempre em direção ao entendimento espiritual. É por isso que nós estamos aqui, para aprendermos e sermos cada vez melhores.
Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, estamos terminando agora o Evangelho do Mestre Jesus. Iniciaremos o trabalho de irradiação, né, o trabalho de passe à distância. Gostaríamos que você colocasse ao seu lado um copo, uma jarra com água, sentasse-se confortavelmente, colocar as mãos no joelho, né, e mentalize o Mestre Jesus nesses momentos em que os nossos irmãos estão repassando as energias restauradoras para com você, para que você possa melhorar-se cada vez mais, né? E na necessidade, faça uma visita à nossa casa espírita, né? Você será bem atendido e bem tratado. Que Jesus nos abençoe. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos der o aval para a nossa presença.